Olá! Para dar continuidade ao Plano Nacional de Defesa, a presidenta Dilma Rousseff baixou em setembro uma medida provisória que institui regime diferenciado de tributação para a indústria de defesa. A medida provisória também institui regras especiais para a compra e contratação de produtos e sistemas de defesa do país. O deputado Carlinhos Almeida, do PT de São Paulo, é o nosso convidado para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, deputado. O senhor é o relator dessa medida provisória. Qual é a importância estratégica dessa medida? Olha, Mineres, essa medida ela concretiza uma política que o Brasil definiu de defesa do nosso território, das nossas riquezas e principalmente do nosso povo. Você sabe que o Brasil é um país pacífico. Não temos conflitos com os nossos vizinhos. Nos fóruns internacionais nós sempre defendemos soluções pacíficas para os conflitos, para as divergências entre os países. Mas nós não podemos ser ingênuos. O Brasil cada vez mais ganha importância no cenário internacional e nós temos que ter forças armadas equipadas, preparadas, né, para que, inclusive, a gente possa dissuadir qualquer força estrangeira, né, que tem interesse no Brasil, tem interesse em ter um conflito com o Brasil, dessa intenção. Né? Então é aquilo, é você estar preparado para uma ameaça, dessa forma você conseguir viver com tranquilidade. Caráter sempre pacifista do nosso país, graças a Deus. Deputado Carlinhos Almeida, a medida, ela desonera alguns encargos para a indústria de defesa nacional. Como é que ela vai funcionar? O que é exatamente que o governo propõe? Olha, tem duas coisas que a medida define bem. Primeiro, que nós estamos tratando principalmente dos produtos estratégicos. Ou seja, aqueles que, ou pelo conteúdo tecnológico altamente desenvolvido, ou pela sua necessidade para as Forças Armadas, né, pelo seu caráter estratégico, né, eles merecem uma política de compras diferenciada. Então, isso é muito importante, porque nós não estamos tratando aqui de qualquer produto de defesa. Nós estamos tratando daqueles, né, que têm alto valor agregado, né, aqueles que têm grande índice de tecnologia e que são fundamentais para a defesa do país. Para esses produtos, durante 5 anos, a medida propõe você isentar PIS, COFINS e IPI, né, que são impostos que pesam, né, sobre a produção. Isso numa folha de uma empresa significa o quê? 20%, 25%? Exatamente. E é importante deixar claro que este benefício está voltado para empresas nacionais. E a medida provisória ela define claramente. A empresa, para poder fazer jus a essas reduções de impostos, ela tem que ser controlada por brasileiros. E, inclusive, ela tem que ter no seu estatuto que toda vez que tiver uma assembleia de acionistas, a maioria dos votantes tem que ser de cidadãos brasileiros. Há um certo nível de tecnologia que nós ainda não temos e que nós levaremos muito tempo para desenvolver. Nesses casos, a MP prevê a possibilidade de se estabelecer parcerias, desde que haja ou a transferência de tecnologia, ou quando isso não for possível em função de tratados internacionais, você ter pelo menos compensação para o país. Só para encerrar, existe um projeto muito interessante nesse setor com o Ministério da Aeronáutica, que é o desenvolvimento de um novo satélite. Como é que está essa história? Esse é um dos projetos estratégicos, né? Nós temos para o Brasil um satélite geoestacionário de comunicações que tenha também o uso dual, ou seja, tanto para as comunicações civis, para a questão da banda larga, por exemplo, quanto para uso militar. Hoje nós alugamos satélites, pagamos caro por isso, né, e poderemos ter um satélite próprio do Brasil. Nós não temos condição hoje de desenvolver esse satélite, mas a ideia é comprá-lo lá fora, garantindo transferência de tecnologia, participação dos nossos institutos nesse projeto e também das nossas empresas. Até porque se o país não fizer isso, parece que ele perde um espaço orbital definido, não é isso? Isso, nós temos um espaço que está lá reservado para o Brasil, né, que se ele não ocupar rapidamente, ele pode perder. E quais os próximos passos, o senhor como relator da medida provisória, quais são os próximos passos? Olha, eu estou conversando já, né, com a sociedade civil, com o governo, com as Forças Armadas. Nós temos 30 emendas apresentadas a esse projeto. Já fiz uma primeira análise dessas 30 emendas. Vamos conversar com os autores, né, e, sobretudo, vamos conversar com a sociedade brasileira, para que todos compreendam a importância dessa medida provisória e, eventualmente, um ou outro ajuste e aperfeiçoamento que a gente possa fazer nela. O importante é que os dois pilares que ela tem, que é o benefício fiscal e uma política de compras do governo que priorize a indústria nacional, nós precisamos manter. Isso aqui é fundamental, né?
A parceria é importante, é necessária, é benéfica com outros países, mas nós temos que garantir o domínio da tecnologia para o Brasil. Deputado Carlinhos Almeida, muito obrigada por sua presença na TV Câmara. Sucesso nessa relatoria, numa matéria tão importante. Tá bom, eu que agradeço. Um abraço.